Olá, bem-vindo de volta aqui ao nosso canal Lendo Livros Cristãos. Nós temos aqui uma coleção de livros, estamos começando com uma coleção de livros em que você pode acompanhar com a gente. Alguns nós ainda precisamos terminar a leitura e nós iniciamos há 2 vídeos atrás a leitura do livro de Núbia Siqueira, de George Miller, um exemplo de fé. Hoje nós vamos ler o capítulo 2. A vida de George na delinquência. O homem distinto, dedicado à palavra e fervoroso que conhecemos, nasceu em 27 de setembro de 1805, na antiga Prússia, região no século XX, região que no século XX se tornou parte da Alemanha. George Miller era o filho mais velho de John Miller, um cobrador de impostos que trabalhava na alfândega do governo. Ainda na infância, ele e seu único irmão já demonstravam comportamento questionáveis, como furtar o dinheiro das coletas feitas por seu pai. Não era incomum que George recebesse severas surras de Jonan como punição por seu mau comportamento. Aos 14 anos, George enfrentou uma grande perda, a morte prematura de sua mãe. No entanto, ele demonstrou total insensibilidade diante da situação. Na mesma noite que ela começou a se sentir mal, George saiu com seus colegas para uma taverna, onde bebeu, jogou cartas e fez apostas. Na volta, eles vagaram embriagados pelas ruas até as 2 da manhã. As palavras do próprio George em relação ao velório de sua mãe refletem um caráter frio e egoísta que marcava sua juventude. Esse luto não deixou nenhuma impressão duradoura na minha mente. Aos 16 anos, George foi preso por se hospedar em uma pensão e sair pela janela sem pagar. Durante o interrogatório, a polícia descobriu que não era a primeira vez que ele cometia esse tipo de delito, embora fosse sua primeira detenção. Após passar 24 dias preso, ele foi solto sob fiança paga pelo seu pai. Contudo, George não se mostrou arrependido. Estava apenas frustrado por ter sido capturado, conforme cita em seu diário. Embora tenha sido punido nesta e outras ocasiões, não me lembro de uma única vez em que os meus pecados tenham sido descobertos e eu tenha pensado em como eu poderia fazer a coisa da próxima vez de forma mais inteligente, para não ser detido. Daí veio que esta não foi a última vez que fui culpado de roubo. Após o aborrecimento do pai com a prisão do filho, Johann decidiu enviar George para uma escola clássica em Halle e deixá-lo lá sob supervisão de um tutor. Johann havia determinado que George se tornasse um pastor luterano. Porém, o filho partiu comprometido a fazer o que o pai ordenava, mas o enganou e se inscreveu no ginásio de Nordhausen, para ficar longe da disciplina e desfrutar de toda a liberdade com os estudantes alemães. Somente 2 anos e meio depois é que ele veio para a Universidade de Halle. A família Miller não seguia os princípios cristãos e raramente frequentava a igreja. A decisão de Johann de tornar George um pastor luterano tinha motivações práticas. Na sociedade prussiana daquela época, os pastores tinham altos salários e eram figuras respeitadas, já que a igreja luterana era a instituição oficial do Estado. Além de garantir prestígio ao filho, Johann via na carreira eclesiástica uma oportunidade de melhorar seu próprio status social e obter retorno financeiro pelos investimentos na educação de seu filho mais velho. Apesar de sua vida desregrada, George era um aluno brilhante. Não teve dificuldade para ingressar na renomada Universidade de Halle, uma das melhores da Europa. Embora os dois frequentemente entrassem em conflito, Johann
assegurou ao filho uma generosa mesada durante os anos do estudo. No primeiro dia na universidade, George descobriu que, além da formação acadêmica, a profissão de pastor luterano exigia uma conduta exemplar. Sem ela, as chances de ser indicado para uma igreja com um bom salário eram mínimas. Aqueles que não seguiam os padrões acabavam destinados a pequenas igrejas rurais, onde os salários eram baixos e condições de vida precárias. Os próprios professores alertavam os estudantes durante as aulas, dizendo que o destino dos maus alunos seria viver em meio à pobreza. Esse temor de fracasso financeiro levou a George a adquirir pela primeira vez uma Bíblia. Curiosamente, ele chegou à universidade com mais de 300 livros, mas nenhuma Bíblia, pois nunca a considerou essencial para sua vida. Ele também decidiu frequentar os cultos ao menos uma vez a cada 15 dias, apenas para evitar problemas que pudessem comprometer a sua indicação após a formatura. No entanto, a sua tentativa de mudança de comportamento foi breve. Em apenas 2 semanas, George voltou aos velhos hábitos. Tornou-se novamente o jovem que aplicava golpes nos amigos e trapaceava qualquer pessoa desatenta. Ele passava as noites em bares, acumulava dívidas de jogo e se gabava de suas habilidades em enganar os outros. George Miller não demonstrava respeito por ninguém. Os conflitos dessa época foram registrados por ele. Vamos ler aqui uma parte do que ele registrou num diário. Tornei-me membro da universidade e isso com depoimentos muito honrosos. Assim obtive permissão para pregar no estabelecimento luterano, mas estava tão verdadeiramente infeliz e tão longe de Deus como sempre. Fiz fortes resoluções, agora finalmente, de mudar meu curso de vida por 2 vezes. Primeiro, porque sem isso pensei que nenhuma paróquia me escolheria como seu pastor. E segundo, porque sem um conhecimento considerável de divindade eu nunca teria uma boa vida, pois a obtenção de um cargo valioso na Prússia geralmente dependia do grau que os candidatos ao ministério obtêm ao passar no exame. Mas quando entrei em Halle, a cidade universitária, todas as minhas resoluções deram em nada, sendo agora mais do que nunca o meu próprio mestre e sem qualquer controle. Renovei minha vida esbanjadora novamente, embora agora fosse um estudante de divindade. Quando meu dinheiro acabou, penhorei meu relógio e parte da minha roupa de cama e roupas e pedi emprestado de outras maneiras. No entanto, no meio de tudo isso, eu tinha um desejo de renunciar a essa vida miserável, pois não tinha prazer nela. Tinha senso suficiente para ver que o fim um dia ou outro seria miserável, pois eu nunca conseguiria viver. Mas eu não tinha tristeza no coração por ofender a Deus. E eu ainda era tão ignorante que comprei um crucifixo em uma moldura e o pendurei no meu quarto, esperando que, sendo tão frequentemente lembrado dos sofrimentos do meu Salvador, eu não caísse tão frequentemente em pecado. Mas em poucos dias, olhar para o crucifixo era como nada, e eu caía profundamente mais de uma vez. Bem, esse foi o capítulo 2, falando sobre um pouquinho da história e do passado do George Miller. Ficamos por aqui com o capítulo 2. Se você quiser adquirir o livro, ele está disponível nas melhores livrarias. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo capítulo.
Olá, querido amigo. Você ama ler e busca sempre crescer espiritualmente? Este canal é para você. Aqui, a leitura se torna uma experiência compartilhada, com muitos insights que vão transformar sua vida. Então, inscreva-se no Lendo Juntos, Livros Cristãos. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha fazer parte dessa jornada de fé e aprendizado. Estamos esperando por você. Vamos ler juntos e crescer juntos. Até o próximo vídeo.